Olá, bom dia. Aqui, ó, EMAI. Vamos lá. Atividade 15.1, página 81. Aqui, ó, nós temos medidas de massa. Olha lá, que é o peso, tá? Quilo, grama, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho essas medidas, que tá tendo bastante lá no CMSP e TV Univesp. Eles estão trabalhando bastante as medidas de tempo, medidas de massa, medidas de comprimento. Então, eles estão trabalhando lá e é bom para vocês aqui, ó, porque vocês já reforçam o conteúdo que está nos livros de vocês. Principalmente esse do EMAI, que é importante para a gente estar terminando ele, tá finalizando esse livro, porque tá vindo outro livro já, certo? Então, olha aqui. A massa chamada popularmente de peso de uma pessoa ou de um objeto pode ser estimada ou obtida mais precisamente por um instrumento de medida, como a balança. Junto com 5 colegas, preencham o quadro abaixo com informações sobre o peso de cada criança. Infelizmente, quando esse livro foi feito, ele não pensava que a gente está numa pandemia, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que contornar a situação e, em vez de colocar aqui o nome dos coleguinhas, você vai colocar aqui o papai, tá? Se o papai estiver em casa, a mamãe, o irmão, você coloca aqui irmão ou irmã, você coloca o nominho dela aqui, tá? Aqui você pode colocar o vovô, se estiver em casa, o tio ou a avó, a tia, tá? Então, vocês vão listar quem tá aí perto de você que você pode ter contato. Quanto que mais ou menos pesa o papai? Você vai pensar quanto que pesa. Pensa quanto você pesa, ele pode estar pesando mais ou menos, aí você coloca aqui o peso do papai, da mamãe, de quem você listou aqui, tá? Você coloca de cabeça, pensa e coloca. Depois você vai até eles e vai perguntar: pai, quanto você pesa? Aí você coloca aqui. Mãe, quanto que você pesa? Você coloca aqui, tá? Então, primeiro você tem que supor qual o peso deles e depois você perguntar que eles sabem. E aqui, ó, no caso do irmão da irmã, se for um pequenininho, um bebê, se tiver irmãozinho, bebezinho ali de 1 ano. Aí você fala: mãe, quanto que pesa o irmãozinho, né? Aí a mamãe vai saber. Aí você coloca aqui, tá bom? Aqui, depois de você ter completado essa tarefa com os pesos que você estimou, que você pensou que tinha, com o peso real deles, você responde a pergunta A e a pergunta B, tá bom? E se você acertou ou não. Não é importante acertar, é importante você completar a tarefa e ver se você entendeu as suas informações que você colocou lá. Não precisa colocar todas as linhas. Se você colocar pelo menos 2 pessoas aqui, 3 pessoas, já está ótimo, tá? Mas se você puder completar, seria melhor. Porque na escola, como tem bastante aluno, daria para completar todo mundo, tá? Quanto mais completo, melhor. Aí aqui, ó, atividade 15.2. Então aqui, ó, agora vamos analisar a massa, peso de alguns produtos de supermercado. A partir das embalagens que você tem em mãos, inicialmente faça estimativas de massas dos produtos e depois compare sua estimativa com a massa descrita na embalagem de cada um. Registre os dados no quadro. Então, ó, para facilitar e não ficar pedindo muito, mãe, tem aí uma embalagem, tem aí algum pacote aí que eu posso usar? Você pode pegar também, ó, aqui um folheto, tá? Um folheto de supermercado, fácil. Aí aqui tem, ó, as embalagens, tudo, e você dá para ver mais ou menos aqui, ó, as informações. Então, aqui, ó, eu vou pegar o que tem aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, produto de supermercado. Então, eu vou colocar primeiro ali açúcar, né? Você pode até colocar mais coisa, açúcar, união, refinado, né? Pacotinho.
pode escrever mais coisas aqui na definição do seu produto. Estimativa da massa do produto. Eu acho que ele deve ter mais ou menos uns 800 gramas, pelo olhar dele, né? Só vou dar uma olhadinha e vou colocando. Depois eu vou lá olhar, olha aqui, ó. É esse aqui. Quanto será que ele pesa? Aqui não tem, ó. Eu acho que ele tem uns 800 gramas. Aí vou lá e ele, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. 1 quilo. A medida dele de verdade é 1 quilo. Né? E eu vou fazendo isso, ó. Vou pegar aqui, ó. Outro amido de milho. Olha aqui, tem um amido de milho. Então, vou colocar, se você quiser colocar maisena também, é o que tá no meu folheto, tá? Se você tiver embalagem aí, também pode ser, tá? De milho. Quanto que pesa o amido de milho? Eu acho que pesa mais ou menos, um pouco menos que o açúcar. Deve pesar uns 600 gramas. Acho que sim, né? 600 gramas. Vamos lá ver? Olha lá, ele aqui, ó. Na caixinha. Aí ele pesa, quase acertei, 500 gramas. 500 gramas, lembrando que 500 gramas é a metade de 1 quilo. 500 gramas mais 500 gramas dá 1 quilo. Então, o amido de milho, ele tem metade do pacote de açúcar, tá? E você vai listando, vai pegando, ó, pega aqui o chocolate, ou aqui pega o café, a bolacha, pega o que tiver aqui, tá? O que vocês conseguirem identificar aqui e pesar, certo? Arroz, feijão, é legal, tá bom? A partir dessa tabela aqui que você conseguiu completar até o final, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos você vai ter que colocar. Então, aqui você pode colocar um pacote de arroz, um pacote de feijão, um pacote de café, um pacote de bolacha, tá? E vai colocando mais ou menos quanto você acha que pesa cada um e aqui o peso real delas, tá? Não vai copiar daqui já para passar para cá, tá? Pensa primeiro que esse é o interessante da atividade, para ver se você tá aí esperto com a lição. Porque se você só copiar daqui aqui, não vai ter graça, tá? Não vai valer aí o seu trabalho. Aí é só cópia, tá? Nem que você errar, não tem problema. Eu tentei fazer e eu fiz a atividade certa. Isso que é importante, fazer a atividade certa e não fazer, quero fazer para eu acertar. Não, faça a atividade certo e não para acertar a atividade, tá? Aqui, ó, letra A. As atividades se aproximam dos valores apresentados nas embalagens. Então, você vê se o que você pensou é perto do que realmente ela pesa. Se sim ou não, se sim, consegui acertar, se não, errei bastante, errei pouco. Aí você responde essas duas perguntas, tá? Página 83, olha lá, aqui, ó. As unidades de medida de massa são usadas, mais usadas são o quilograma, olha, tem esse símbolo aqui, e a grama, com esse símbolo aqui, tá? 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Em algumas embalagens, o peso é registrado em gramas, em outras, em quilogramas. Você sabe por que isso acontece? Registre o quadro abaixo a massa de 5 produtos relacionados em um folheto de supermercado. Então, você vai lá de novo, no folhetinho lá, pega 5 produtos, tenta não ser os mesmos daqui, mas se não tiver muitos, você pode copiar os mesmos. Coloca aqui o nome do produto e coloca aqui o peso dela. Por que algumas são em quilos e outras são em gramas? Porque as gramas são produtos que pesam menos e os que estão pesados em quilo é porque são produtos maiores, são mais pesados, tipo arroz, feijão, tem arroz com 5 quilos, ninguém vai comprar 10 gramas de arroz. Agora, por exemplo, gelatina já compra por grama, porque você só compra um pacotinho pequenininho, sempre é 10 gramas, fermento,
Fermento para pão é sempre 10 gramas, então ninguém vai colocar 1 quilo ali, que aí já teria que ser muita coisa, teria que ser um pacotão de fermento. Ninguém usa tudo isso, né? A partir dessa tabela, você vai ler e responder essas duas perguntas, tá bom?